Inicialmente, eu quero cumprimentar os colegas do Brasil inteiro e dizer que foi com muita satisfação e me senti muito honrado em receber o convite da Sociedade Brasileira de Anestesiologia para participar desse programa de educação continuada à distância. Nós vamos conversar um pouco sobre ética e bioética na prática médica, especialmente ligada à anestesiologia. Em princípio, preciso que todo médico tenha conhecimento que existem princípios bioéticos fundamentais que são aceitos e aplicados por todas as sociedades médicas do mundo moderno. São vários princípios, os mais importantes são os que estão destacados de beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Em relação à beneficência, é preciso a gente destacar que aquele conceito de médico de família que existia antigamente está cada vez mais difícil de ser encontrado. O médico era um profissional tradicional, que era amigo e consultor da família para todos os problemas, que era chamado para participar de festas e em qualquer dificuldade ele era consultado. Hoje, a demanda cresceu demais e a dificuldade de condições de trabalho e com a chegada dos planos de saúde, o trabalho do médico está... Em menos tempo ele tem que fazer muito mais e fica difícil ser esse médico tradicional de família. De todo modo, o princípio da beneficência estabelece uma coisa bem prática. A medicina é para o bem. Se é para o bem, o médico se compromete a fazer o máximo que puder visando beneficiar seu paciente. Imagine um caso de um transeunte que passa mal no meio da rua e cai. Qualquer cidadão é obrigado a atender esta pessoa. Ou vai chamar o SAMU, pede ajuda. Agora, coloque-se na situação, o doente, uma pessoa passando mal e o médico transitando ali por perto. Ele, mais do que ninguém, tem que estar disponível para prestar o socorro. E essa beneficência deve levar em conta sempre a relação risco-benefício. Eu costumo dizer que é muito fácil para o médico agir segundo o princípio da beneficência com qualquer paciente. Basta que ele mentalize que qualquer pessoa que ele está atendendo, ele queira proporcionar àquela pessoa o que ele desejaria que qualquer ente querido seu, ou pai, ou filho, ou esposa, recebesse de um médico diante de uma necessidade. Então, fazer beneficência é tratar cada paciente como você gostaria que um ente querido seu fosse tratado. Outro princípio importante, não maleficência. É um brocardo latino que diz primum non nocere, primeiro não prejudicar. Então, essa situação, o médico se depara com ela em muitos casos no dia a dia. Existe aquele paciente que você quer fazer o bem, mas ele já atingiu um patamar de doença tão grave, é irrecuperável e só está sofrendo, e você já sabe que não pode proporcionar a ele o máximo do benefício que você desejaria, que seria a cura, o restabelecimento da saúde. Mas se você não pode beneficiá-lo, pelo menos trate de não prejudicá-lo ainda mais. Como seria essa situação? Imagine um atendimento de um pronto-socorro de urgência, porque o procedimento é pequeno, o doutor vai dar os pontos no paciente, vai fazer a sutura sem usar anestesia, porque não quer perder tempo. Quer dizer, um procedimento doloroso que está sendo imposto a uma pessoa, quando ele jamais admitiria que fosse feito nele mesmo, sem a proteção. Então, você está prejudicando o paciente, está fazendo mal. Outra situação importante em que esse princípio é desrespeitado é a delegação perigosa. É a situação, por exemplo, de um médico que está de plantão na UTI e que treinou a enfermeira para fazer intubação em alguns pacientes. Então, chega um paciente parando, precisando de uma intubação, ele fica lá sentado, manda a enfermeira, se ela não conseguir é que ele vai. Então, ele perdeu tempo, expôs o paciente a risco, isso é uma delegação perigosa, contrária aos princípios de ética médica universal, não apenas do nosso Código de Ética Médica. Um dos princípios com que o médico mais se defronta no dia a dia é o princípio da autonomia. Geralmente nós nos deparamos com dificuldades diante de um paciente testemunho de Jeová necessitando de transfusão de sangue.
Eu tive um caso de um paciente com câncer de pulmão que foi no meu consultório e ia fazer uma pneumectomia. E depois de 1 hora e tanto de consulta, eu expliquei que ele ia se internar na véspera do procedimento, colher sangue. Ele disse: doutor, eu sou testemunha de Jeová. E me entregou um calhamaço já assinado, me liberando de qualquer responsabilidade ética, civil e penal, contanto que eu me comprometesse a não fazer a transfusão. E eu expliquei para ele: sua cirurgia é eletiva, não tem nenhuma urgência, o senhor tem tempo para procurar o profissional que quiser. Agora, eu respeito seu padrão religioso, inclusive, se o senhor ficar à vontade, eu tenho um irmão testemunha de Jeová, mas é um compromisso meu, é uma forma de trabalhar. Eu me comprometo com o senhor, assino um documento, o senhor assina também, a envidar todos os recursos terapêuticos, fazer tudo que estiver ao meu alcance para evitar uma transfusão de sangue. Mas, em último caso, esgotados os recursos terapêuticos, se for esta a única maneira de preservar a sua vida, eu vou transfundir. Não, doutor, mas eu não queria. Então o senhor fica à vontade, procure outro colega. Se o senhor conhece alguém, não, eu passo a relação dos colegas que trabalham com anestesia para cirurgia torácica e o senhor entra em contato com cada um deles. Quer dizer, você respeita a autonomia, mas o Código de Ética Médica diz: é vedado ao médico desrespeitar a autonomia do paciente, salvo em caso de risco iminente de vida. O Código Penal estabelece que o médico deve respeitar a autonomia, mas que isto não vale para os casos de risco iminente de vida. Nos outros casos de desrespeito, caracteriza um crime de constrangimento ilegal. Se eu vou forçar um paciente a se tratar com um tratamento que ele não aceita, eu pratico o crime de constrangimento ilegal. Isso não é válido quando se trata de risco iminente de vida. Eu quero passar um outro exemplo, um caso de leucemia mieloide aguda que foi atendido no hospital de emergência em Fortaleza, e o colega me ligou pedindo uma orientação porque era uma paciente testemunha de Jeová de 22 anos que fez um tratamento de leucemia mieloide aguda, não respondeu a nada, já tinha esgotado todos os recursos terapêuticos e entrou na emergência passando muito mal, com 4 gramas de hemoglobina. E o colega que atendeu na emergência quis fazer uma transfusão e ela se negou a receber a transfusão. Então o colega me ligou perguntando se poderia deixar de fazer a transfusão. E eu pedi: chame a hematologista. Conversei com a hematologista: doutora, se esse paciente tomar a transfusão, ele se recupera? Não, doutor, ele apenas vai morrer algumas horas depois, ou no máximo um dia depois. Chamei o colega de volta: então não faça a transfusão, faça todos os outros. Deixe que essa criatura morra em paz nos braços de Jeová, porque não é o caso de risco iminente de vida. A morte já está deflagrada. Então você tem que respeitar a autonomia dela. Existem situações tão gritantes para o médico nessa área, alguns conflitos de família, que houve um caso numa emergência em que chegou um paciente politraumatizado, atropelado, testemunha de Jeová, desacordado, e quando ele foi encaminhado imediatamente para o centro cirúrgico, houve uma confusão na sala de estado do hospital, chamaram o cirurgião que já ia iniciar o procedimento, era um filho do paciente, dizendo: doutor, meu pai é testemunha de Jeová, eu também sou. Se o senhor fizer alguma transfusão, o senhor vai ser processado. O médico respondeu: olha, seu pai está gravíssimo, talvez ele precise. Não admito, eu assino tudo que o senhor quiser. E terminou assinando um termo de consentimento, liberando o médico de responsabilidade, mas que não fosse feita a transfusão. O médico voltou, foi se escovar. Quando foi iniciar o procedimento cirúrgico, nova confusão, foi chamado o médico lá, e era outro filho, disse: olha, eu não sou testemunha de Jeová, eu quero é meu pai vivo. Se ele morrer, não tem negócio de processo não, eu meto-lhe uma bala na testa, se ele morrer porque não foi feita a transfusão. E o médico estava apenas no dia infeliz de plantão, naquela ocasião. A sorte, a felicidade é que Jeová é todo poderoso e o paciente foi operado e não precisou de transfusão, satisfez a todas as partes. Mas a situação de autonomia é realmente séria. Nós tivemos um caso de amputação de membro inferior no hospital de emergência, que eu trabalho em Fortaleza, JF, e foi marcada uma cirurgia eletiva, uma amputação marcada com um dia de antecedência, 2. Quando eu chego no paciente e vou indagar, um paciente de 82 anos, o senhor sabe que vão amputar sua perna? Vão amputar minha perna? E começou a chorar. Mas não é possível, senhor não me avisaram. Eu disse: não, se acalme.
Fui falar com o cirurgião, expliquei, rapaz, como é que pode marcar uma cirurgia de amputação? Veja no prontuário. A família já autorizou, os 2 filhos autorizaram. Eu digo, não quero saber dos filhos, porque quem vai perder a perna é ele, não é nenhum dos filhos. Ele é que tem que dar o conselho. Um velho daquele, não sei o quê. Sim, mas ele é lúcido e é um cidadão que merece respeito igual a todo mundo. Vá falar com ele e vai explicar, porque se ele não autorizar, ele entrou na sala e disse, sua perna já morreu, está podre, se eu não tirar você vai morrer também. O pobre do velho engoliu o choro, aceitou o procedimento. Quer dizer, uma situação ridícula de desrespeito completo. Um princípio que sempre tem que ser preservado é o princípio da justiça. Se a gente perguntar, e eu tenho feito esta indagação a médicos no Brasil inteiro, o que é um médico justo? A resposta que eu tenho ouvido de 90%, 99% ou mais da categoria, o médico justo é aquele que trata todo mundo do mesmo jeito. Lê do engano. Fazer justiça na medicina é como fazer justiça da forma como foi descrita por Rui Barbosa na sua célebre oração aos moços. Fazer justiça é tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais na proporção exata de sua desigualdade. Vamos dar um exemplo concreto. O paciente me procura no meu consultório, um mega empresário, com queixas respiratórias, e eu faço uma avaliação criteriosa e faço um diagnóstico de sinusite. Disse, doutor, eu queria que o senhor me tratasse logo, que eu vou passear na Europa daqui a 3 dias. Então eu prescrevo uma droga de última geração, que custa muito caro, e ele vai tomar um comprimido por dia durante 3 dias, fica morto de feliz. Compra o medicamento, gasta lá seus 500, 600 reais, morrendo de rir, porque tem sobras financeiras. No outro dia eu estou de plantão no ambulatório, no serviço público, chega um paciente na mesma condição, eu faço o mesmo diagnóstico e prescrevo o mesmo remédio. Ele vai perguntar, doutor, quanto é esse remédio? Não, 500, 600 reais. Doutor, eu não ganho isso por ano. Não é problema meu problema é fazer o diagnóstico e passar a melhor droga possível. Seguramente eu não estou agindo como médico nessa situação. O médico ele tem que ver as desigualdades, então eu posso prescrever para ele um outro comprimido. Olha, você vai tomar um comprimido de 8 em 8 horas durante 10 dias, está aqui uma amostra grátis e vou resolver o problema dele da mesma maneira. Se eu tiver uma amostra grátis do mais caro, melhor ainda. Mas o fato é que não dá para tratar todo mundo igual, baseando isso como um princípio de justiça na medicina. Cada caso é um caso. Bom, a vocação médica é tão interessante que um filósofo da antiguidade chegou a dizer que a humanidade ela tinha 4 virtudes fundamentais: a coragem, a prudência, a temperança e a justiça. O ser humano tinha que aplicar essas quatro virtudes para ser digno de ser filho de Deus. Isso na medicina se aplica com tanta convicção. O médico a cada momento é desafiado nessas situações. Então, você trabalha num ambiente de péssimas condições. É preciso ter coragem para denunciar essa falta de condições. Às vezes a imprensa, às vezes é o Ministério Público, às vezes uma autoridade, porque o seu chefe imediato não vai gostar e poderá até lhe perseguir. Você está diante no mesmo trabalho como de um profissional mal qualificado. Você tem que chegar para o chefe, esse colega atendendo aqui está pondo em risco tais e tais. São situações. Eu já tive um problema, fui escalado para fazer um procedimento no hospital, na urgência, e a enfermagem me chamou, doutor, o cirurgião, ele tirou 2 ampolas de dolantina e tirou aqui uma seringa e foi se trancar ali no banheiro. Eu fui chamar o colega, ele disse, tem gente? Eu digo, eu sei que tem gente, eu quero falar com você. Não, eu vou já, pode ir começando. Eu digo, não, colega, é uma coisa séria, você está aí com as ampolas. Resultado, eu digo, olha, eu vou pedir ao gestor, vou ligar para o superintendente do hospital, pedir para lhe dar uns 6 meses de afastamento para você se tratar. Não tem condições de você ficar operando os pacientes com esse problema de saúde, com essa dependência química. Você tem que se tratar primeiro, porque quer dizer, é uma situação que exige uma atitude de coragem. Às vezes você precisa botar um médico para fora de uma UTI, como eu já fiz, um paciente parando, o colega reanimando e ele puxando no ombro, salve meu pai, salve meu pai. Eu tive que arrastá-lo da UTI, à força. Então são situações difíceis.
No outro caso, foi operar uma mãe de uma colega com câncer de pulmão e ela foi entrar na sala, eu não deixei, porque na consulta ela passou a consulta toda chorando. Na hora de estresse, a mãe vê a filha chorando como se ela fosse morrer ali, não tem condição. E ele criou um problema, ela disse, eu sou médico, eu vou entrar, e você não entra. Eu vou entrar, você não pode proibir. Então você chama outro anestesista para o procedimento. E ela terminou ficando do lado de fora. Então nós somos obrigados a agir com coragem em muitas situações. Vejamos o problema da prudência. Paciente que pode aplicar uma sonda vesical para esvaziar uma urina e o colega, porque quer treinar, que vai fazer uma punção suprapúbica. Mais riscos, mais danos para o paciente. Quantos pacientes chegam no hospital com dor abdominal e de repente um cirurgião precipitado indica logo uma laparotomia e vai abrir o abdômen e não tem nada, é uma laparotomia branca, porque o caso exigia um pouco mais de cautela ou outras investigações. Quantos pacientes na UTI estão condenados a procedimentos invasivos, com gasometria arterial a cada 6 horas, sem nenhuma necessidade? Então a gente tem que agir com prudência, sempre em benefício do paciente, para não prejudicá-lo. Por outro lado, a gente tem que utilizar também a temperança, que é o quê? É um meio termo entre a coragem e a prudência, é um bom senso que todo médico deve ter. Eu digo sempre que o médico é o único profissional que usa diariamente os 5 sentidos, e ele usa um pouco mais, alguns têm um 6º ou um 7º sentido, tão dedicados e tão compenetrados que são no paciente. Eu gosto de citar um relato que eu vi sobre Claude Bernard, que ele estava ensinando uma turma de médicos e mostrando que o médico tinha que ter muito cuidado, prestar atenção a tudo. Ele disse, como é que vocês vão fazer um diagnóstico de uma cetoacidose diabética? Colhe a urina do paciente, cheira, está aqui o odor cetônico, cheirem vocês, quase ninguém quis cheirar. Ele disse, vocês têm que testar tudo, Botou o dedo na urina, botou na boca, prove você para ver que não está cheio de açúcar a urina dele. Ninguém aceitou. Diz, vocês não estão preparados para serem médicos. É lógico que eu coloquei um dedo na urina e botei o outro na boca, que eu não queria me contaminar. Eu queria só ver se vocês tinham esse senso de atenção que o médico deve ter. Então a gente tem que ter a temperança. Por quê? Porque um médico corajoso demais pode ser uma temeridade. E um médico prudente demais pode chegar próximo da covardia. Então o médico sempre tem que ter o meio termo. Bom, em relação à ética, a grande preocupação em relação à ética, os próprios médicos dizem assim, para que serve o Código de Ética Médica? É só para cobrar de mim? Qual é a verdadeira utilidade do Código de Ética Médica? Então, o Código de Ética Médica existe principalmente para o paciente, para a sociedade. Ele estabelece as relações do médico, em primeiro lugar, com o paciente, depois com a família e com os colegas e com os outros profissionais da área de saúde. Então, basicamente, o Código de Ética protege a sociedade. No que protege a sociedade, protege aquele que desempenha bem a sua arte, o seu ofício. E, obviamente, condena aquele que executa mal uma profissão tão nobre. O artigo mais importante do Código de Ética Médica é aquele que é utilizado pela Justiça na área civil e na área penal para condenar o médico. O artigo 99 diz que é vedado ao médico praticar atos danosos aos pacientes que possam ser caracterizados por negligência, imperícia ou imprudência. O que seria a negligência? A negligência é a desídia, é a falta de cuidados, ele não está nem aí para o paciente. O caso mais interessante e mais grave que eu já vi de negligência, eu ainda era estudante de medicina, vi uma manchete no jornal, saiu no Brasil inteiro, um motorista de táxi em Salvador presenciou um atropelamento de uma criança de 10, 12 anos, colocou a criança no carro, levou para o hospital mais próximo e quando deu entrada no hospital, a atendente disse, eu tenho convênio? Tem não. Então não atende não, leva para o hospital público. Disse, olha, a criança está muito mal, chama o médico. Aí ligaram para o médico, ele disse, tem convênio? Tem não. Então leva para o hospital público. O motorista do hospital botou a criança no carro, levou desesperado para o hospital público e com meia hora que chegou no hospital, a criança morreu. A serviço social pegou a farda da criança, os documentos, localizou e ligou para identificar os pais. Daqui a meia hora chega o pai da criança desesperado. Era o médico do primeiro hospital que se recusou a atendê-lo. Esse caso ganhou uma conotação nacional. Ele foi processado,
abandonou a medicina, fez tratamento psiquiátrico e recebeu o perdão jurídico que está contido no nosso Código Penal, que permite ao juiz deixar o réu, mesmo condenado em liberdade, porque já sofreu a pior das penas, que foi perder o filho. Imprudência. Houve um determinado hospital aqui do Nordeste, no Nordeste do Brasil, em que 2 obstetras apostaram quem faria primeiro, quem terminaria primeiro uma cesárea. Colocaram um atendente de plantão entre as 2 salas, disse já. Dispararam a operar e um deles perfurou o intestino, a mãe desenvolveu uma sepse, uma maior complicação. Resultado, foram processados os dois foram condenados pelo Conselho Regional de Medicina. O primeiro disse assim, não, com o meu parto foi tudo normal, a mãe me deu um presente, está aqui uma carta de agradecimento com o presente. Sim, mas você deu causa a uma lesão séria na outra pessoa com essa aposta absurda, que isso não é coisa que médico faça. Né? E a imperícia é quando o médico, sem ter a devida qualificação para aquele ofício, vai proceder a algum ato numa área específica em que requer um treinamento especial. Imagine uma pessoa que não desenvolveu exercício nenhum treinamento em anestesiologia, chega no hospital se dizendo anestesista e vai expor aos riscos à população. Também o Código de Ética Médica diz que o médico deve aceitar a decisão do paciente de decidir sobre práticas diagnósticas e terapêuticas, como já foi falado, salvo em risco iminente de vida. Se ele desrespeitar isso, é constrangimento ilegal. Então, aconteceu com minha mãe, que ela precisou fazer uma cirurgia cardíaca de urgência, e ela disse, eu não quero me operar, eu não vou me operar, depois de um infarto. E eu fui conversar com ela, mamãe, olha, eu posso botar a senhora para dormir, quando a senhora acordar está operada, mas eu vou respeitar a sua vontade. Agora, se a senhora não se operar, mesmo vivendo, a sua qualidade de vida vai ser péssima. E se a senhora se operar e correr tudo bem, a senhora vai ter uma melhor qualidade. Terminou concordando, mas se ela discordasse, eu não faria a cirurgia dela à força, já que era uma situação na teoria impunha maior risco, mas não era aquela situação de risco iminente de vida, que ela já tinha superado a fase crítica do infarto. Alguns médicos se chateiam e se opõem e até entram em conflito com a família, quando a família pede a opinião de outro profissional. Não deve ser assim. A realização de uma conferência médica é extremamente útil para o paciente, para a família e para o próprio médico. Então, é obrigação do médico aceitar quando a família quer ouvir uma segunda ou uma terceira opinião. Em relação aos atos médicos em geral, nós temos que ter cuidados com prontuários, com emissão de relatórios, com atos médicos em gerais, situação de greve, de plantão, sigilo, atestado, tudo isso representa desafios à categoria. Então, em relação ao prontuário, é triste como os médicos não dão a devida atenção ao prontuário. Você pega um prontuário de um paciente que está há 6 meses no hospital, mais de 90% é evolução de enfermagem, ou então exames laboratoriais. Relatório médico é tudo na forma de telegrama, abreviado, ACP ok, PA ok, quando ele devia registrar que aquilo é importante para a segurança do paciente e até para a segurança do próprio médico em caso de alguma complicação jurídica lá na frente. É o principal meio de defesa do médico, é o prontuário. Por outro lado, ele tem um efeito bumerangue. Se o médico não preenche o prontuário direito, aquilo é uma arma que se volta contra ele e tem um peso sério na acusação diante de uma demanda judicial. Problema da letra. Eu já participei de um julgamento, na época que eu era conselheiro do Conselho Regional do Ceará, em que o médico foi condenado porque prescreveu uma medicação para uma criança, a mãe foi em 2 farmácias, não conseguiu o remédio, na terceira deram um remédio que não era o que ele prescreveu e a criança passou mal, terminou indo para a UTI. E esse médico, obviamente, foi condenado por essa falta de cuidado. Ele tem que ter compromisso com a letra legível. Um outro caso é que a guarda do prontuário fica para o hospital ou para o médico, no caso é do consultório, e que ele só deve ser apresentado em juízo a pedido do paciente ou da família, que são os verdadeiros donos do prontuário. Relatório médico. O médico não pode se abster, se negar a emitir um relatório de alta, a emitir um relatório de transferência quando é solicitado,
ele tem que fazer boletins, tem que registrar tudo que interessa a ele e ao paciente e a pedido do paciente. Ele não pode fornecer dados de um paciente para uma seguradora, por exemplo, a não ser que o próprio paciente peça e autorize. Outra coisa é que ele não pode cobrar honorários por isso. Já está implícito no tratamento que ele prestou. Em relação à delegação de atos médicos, há uma situação extremamente grave. É quando o médico se dispõe a ensinar profissionais de outras áreas para praticar atos que são exclusivamente médicos. Já houve um caso que eu presenciei lá no meu estado, uma divulgação com cartazes em todos os hospitais, um curso de interpretação de eletrocardiograma e de arritmia para todos os profissionais da área de saúde. Eu peguei o cartaz, levei ao presidente do Conselho Regional de Medicina, disse, olha, está acontecendo isso, estão cobrando inscrição, e vai haver esse curso para médico, para enfermeiro, para fisioterapeuta, o que é um absurdo. Imagine um paciente estar numa UTI com infarto, apresenta uma arritmia, e a enfermeira vai dizer, não vou chamar o médico não, que isso aqui é isso, eu vou tratar dessa maneira. Não tem o menor cabimento. Um outro problema sério é o problema de greve. É óbvio que o médico é um trabalhador como qualquer outro e todo trabalhador tem direito à greve. Só que em situações especiais de alto risco, que é o médico que trabalha em UTI, o médico que trabalha em emergência, não pode a greve obstruir, cancelar todo tipo de atendimento. Há que se manter um nível de atendimento em que nenhuma emergência seja postergada. Pode ser feita uma triagem, o que não for de extrema emergência pode ser desviado para outro setor, mas todas as emergências e todos os pacientes de UTI têm direito a atendimento pleno e o médico não pode fazer greve, deixando esses pacientes desassistidos. Se você quer verificar se um médico tem realmente vocação para o seu exercício profissional, verifique como ele se comporta no plantão. É um verdadeiro teste vocacional. Ele costumeiramente comparece no seu horário, ou ele falta de vez em quando sem avisar. É um absurdo. Quando você falta a um plantão sem avisar, quando pode avisar, não se tratando de uma extrema emergência, você, no mínimo, vai sobrecarregar um colega que está lá que vai ter que dobrar. Ou os pacientes vão ficar desassistidos se ele sair, até que venha um outro substituto. A impontualidade, sempre chega atrasado no plantão, vai criar um problema. Está saindo 15 minutos antes? Não pode. Tem a responsabilidade de passar os casos para o plantonista que chega, ó, esse paciente eu pedi tal exame, está esperando isso. É uma obrigação do médico. E outra obrigação que torna a nossa profissão diferente das demais. Se eu estou de plantão na UTI e por algum motivo o meu substituto não vem, eu comunico à direção que providencia um substituto, mas vou ter que permanecer ali, mesmo extremamente cansado, até que venha um substituto, porque eu não posso abandonar os doentes de UTI sem tratamento médico. A situação de quebra de sigilo é extremamente difícil e a justiça determina 3 casos. Você pode quebrar o sigilo em caso de autorização expressa do paciente, estrito cumprimento do dever legal, você tem que comunicar, por exemplo, a vigilância sanitária, Secretaria de Saúde, casos de doenças, né, transmissíveis, etc., ou justa causa. Mas o que é justa causa? Justa causa não está bem estabelecido e é uma situação que revele um grau tal de risco e que o médico teria que quebrar esse juízo, né? Isso vai depender da interpretação de cada caso. O sigilo é tão importante para o médico que ele tem que manter mesmo em juízo. Se eu sou chamado por um juiz como testemunha para falar a respeito da doença de um meu paciente, eu vou chegar lá, a menos que o próprio paciente me convoque como testemunha, eu vou chegar e dizer, excelência, eu sou obrigado a manter sigilo profissional e me retiro. Infelizmente, essa quebra de sigilo é desrespeitada em todos os hospitais do país. Basta você abrir um canal de televisão para assistir um jornal. Toda vida que tem uma celebridade internada, aparece um médico com estetoscópio pendurado e de beca, de bata, dando informações sobre o paciente. Não pode. Ele tem que dar informações para o paciente e para a família. Só pode tornar público o que o paciente autorizar ou a família.
Eu vivenciei também uma situação complicada em que uma colega me ligou num consultório que tinha terminado uma consulta e a paciente colocou o dedo no nariz dela dizendo: se você revelar que eu sou HIV positivo, eu vou lhe processar. Ela disse: olha, eu acompanho essa paciente há 2 meses, tinha um corrimento vaginal que não cessava com nada, e depois de muitos exames a gente chegou à conclusão que era HIV positivo. Eu recebi hoje o aviso, o exame, fui explicar para ela e ela veio com essa resposta: eu sou advogada, se você disser para qualquer pessoa, inclusive para o meu marido, eu vou lhe processar. Eu digo: colega, por mais que você tenha cuidado em dar informação, isso é uma situação de choque, os pacientes reagem de maneira diferente, em estado de choque. Dê um tempo, diga a ela que volte com 7, 10 dias, que ela não pode ter relação nesse período, ela não pode mesmo não, que vai ter 2, exato. Então, mantenha, e na próxima consulta você conversa com ela. Se ela insistir que você não pode revelar, aí você diz: então a senhora me processa, mas eu vou ter que revelar para o seu marido, ou companheiro, ou cônjuge, seja lá quem for, porque aí é a justa causa. Uma pessoa vai adquirir uma doença grave porque não vai se resguardar. Imagine se essa mulher engravidar, a criança vai ser condenada a nascer portadora de AIDS, porque a mãe não foi, porque o marido não foi avisado. Então, isso é uma justa causa. Você registra na sua ficha do consultório e depois de 15 dias ela me ligou dizendo que a paciente aceitou e ela já tinha passado a informação. A mesma coisa vale para os prepostos. Secretária de consultório, secretária de hospital não pode quebrar sigilo. Imagine uma secretária que conhece uma pessoa que é da mesma rua e avisa: ó, fulana, veio aqui no hospital se consultar com o doutor Gifone, paciente tal com câncer de pulmão. E na rua todo mundo vai ficar sabendo que o paciente tem câncer de pulmão se ele não quer revelar aquilo. Então, o médico vai responder pelo ato de um preposto. Em relação ao atestado, é proibido o atestado gracioso. O médico que não atende e emite um atestado, ele está incorrendo no ilícito ético grave. É proibido o médico recusar fornecer atestado para um paciente que ele atendeu. Está implícito no atendimento, ele é obrigado a fornecer o atestado e não pode cobrar honorários pelo atestado. O atestado já está implícito no tratamento que foi feito. Em relação ao conteúdo do atestado, ele pode escrever tudo que for verdadeiro, mas é conveniente que ele escreva que, se ele está divulgando o diagnóstico ou o CID, muitas empresas exigem o CID, que é a mesma coisa que colocar o diagnóstico, é interessante que ele pergunte ao paciente se o paciente autoriza aquilo. Então você escreve: atesto para os devidos fins, a pedido verbal do interessado, ou seja, ficou implícito que ele concordou, que fulano de tal foi tratado de pneumonia no período de tanto a tanto. Quer dizer, você só revela diagnóstico ou só coloca o CID com autorização expressa do paciente, porque você está revelando um segredo médico. A responsabilidade médica é tão grande que ela é cobrada em 4 áreas: ética, ele pode ser punido; administrativa, civil e penal. Na área ética, ele pode chegar ao extremo de ter o seu registro profissional cassado, então vai deixar de ser médico. Na área administrativa, ele pode perder o emprego público ou privado. Na área civil, ele pode ser condenado a pagar uma indenização, vai pesar no bolso. E na área penal, pode chegar à pena de reclusão em caso de homicídio. O paciente foi à morte por óbito devido a uma negligência, imperícia ou imprudência médica. Então, na responsabilidade ética, geralmente é feita uma sindicância. Após a denúncia, o conselho abre uma sindicância e esse sindicante, depois de apurar informalmente algumas coisas, ele chega à conclusão de que o médico não procedeu errado, então ele pede o arquivamento. E a Câmara de Sindicância homologando, o feito é arquivado. Por outro lado, se ele encontrar indícios de infração ética, ele pede a abertura de um processo ético profissional. Aberto o processo ético profissional, o médico poderá ser absolvido ou poderá sofrer uma das seguintes sanções: advertência confidencial, fica apenas no registro dele, no Conselho Regional de Medicina, e se depois de um certo período, 3 a 5 anos, ele não sofrer mais nenhuma denúncia, nenhuma acusação, aquilo é retirado do prontuário dele lá do Conselho. Censura confidencial, vai permanecer o registro no Conselho do ilícito cometido.
até o final da vida profissional do médico, só é retirado quando ele morre. Censura pública pode sair no jornal de grande circulação: o doutor fulano de tal foi condenado por infringir o artigo 29 do Código de Ética Médica. Não especifica bem a coisa, mas diz que foi condenado à censura pública por infração a um artigo. Pode ser suspenso por 30 dias ou pode, em último caso, ter o seu registro profissional cassado, não pode mais exercer a profissão. Eu tenho sugerido aos presidentes de conselhos regionais e ao presidente do Conselho Federal que faça a reforma, vai ter agora uma reforma, e uma das coisas que eu sugeri é que há um hiato muito grande entre a pena de 30 dias e a cassação do registro. Ou seja, para o contumaz infrator que não respeita o paciente, que usa a medicina como meio de comércio, se ele pegar uma pena de 30 dias, ele diz: "Oh, beleza, eu estou de férias". Já um médico sério que foi infeliz numa determinada conduta, se ele pegar a pena de cassação de registro profissional, quando ele poderia ser recuperado, existe uma pena de recuperação judicial para o comerciante altamente infrator, que rouba a população, que engana a população e que engana o Estado. E esse comerciante ele tem direito a um processo de recuperação de falência. Por que que o médico, o mau médico, ele não teria direito à recuperação? Não, você vai trabalhar 1 ano de graça no hospital público, vigiado por um colega e orientado pelo Ministério Público para ver se você tem condições de se recuperar. Então seria uma alternativa interessante, antes de decidir pela cassação, até porque a população sempre vai precisar de médicos. Na responsabilidade administrativa, diante dos serviços públicos ou privados, pode ser aberta uma sindicância e também um processo, pode se transformar num processo, e geralmente existem penas ou de advertência ou de suspensão, e a mais grave é a demissão do médico por justa causa. Com relação à responsabilidade civil, é uma obrigação que incumbe a uma pessoa de reparar um dano causado a outrem por sua culpa ou por falha das pessoas que dependem dela. Então, é um médico negligente, imperito ou imprudente que causa um dano a uma pessoa, ele vai ter que pagar isso na área civil com a indenização que vai ser arbitrada pelo juiz. Para que essa indenização se caracterize, tem que haver culpa, ou seja, a culpa é descrita numa daquelas 3 modalidades, negligência, imperícia ou imprudência, tem que haver um dano, o agente tem que ser o médico no exercício profissional e tem que ter um nexo causal entre o ato e o dano. Por exemplo, se um médico irresponsavelmente, numa emergência, atende uma pessoa com o pé inchado e nem olha para a pessoa, não pede um exame de raio-x e diz: "Toma esse remédio aqui", manda embora. Aquela pessoa vai para casa e 8 horas depois tem um problema e volta para o hospital já morta. É feita uma necrópsia que acusa uma ruptura do aneurisma cerebral, não teve nada a ver com o pé. Então o médico não pode ser culpabilizado por isso. Por outro lado, se ele atende uma pessoa idosa, com queixa de dor no peito, com falta de ar, e procede da mesma maneira, vá para casa e tome isso aqui sem fazer sequer um eletro, a pessoa morre, é feita a necrópsia, constata-se que foi um infarto agudo do miocárdio, então há uma relação nítida de causa e efeito entre a morte e o dano e a culpa do médico. Então, nesse caso, ele vai ser responsabilizado. A responsabilidade médica deve ser sempre subjetiva, ou seja, é uma atividade meio, o médico não pode garantir resultado. Se o médico pudesse garantir cura ou garantir resultados, não adoeciam e não morreriam médicos, pais de médicos, filhos de médicos, mulher de médicos. Então a responsabilidade médica é sempre subjetiva, embora alguns setores do judiciário e até da nossa legislação considerem objetiva a responsabilidade de cirurgiões plásticos e de em cirurgias não reparadoras. Então, o Código de Ética, o Código Civil, diz que quem é uma cópia do artigo 29 do Código de Ética Médica. Procedeu com negligência, imperícia ou imprudência, causou dano, tem que pagar por aquele ato ilícito, a indenização que está expressa no artigo 927 do Código Civil. Já no Código Penal, o médico pode responder por homicídio culposo, quando a morte do paciente foi devida a um ato negligente, imperito ou imprudente, e por conta disso ele pode pagar 1 a 3 anos de detenção. Uma lesão corporal culposa pode pegar de 2 meses a 1 ano de detenção,
e essa pena, nos dois casos, é agravada de 1/3, até de 1/3, por conta da inobservância de uma regra técnica da profissão. Então, se um médico atropela uma pessoa e provoca um homicídio, ele pode pegar até 3 anos de detenção. Agora, se a pessoa morreu por falta de cuidado médico, a pena pode ser agravada em mais 1/3. Ele, ao invés de pagar 3 anos, vai pagar 4 anos, porque descumpriu uma regra de ofício. Na responsabilidade penal ainda estão impressos e implícitos crimes como de omissão de socorro, de constrangimento ilegal e de violação de segredo profissional, que nós já comentamos. É interessante que a responsabilidade civil, ética e criminal são distintas, uma não assume ascendência sobre a outra. Agora, é bem certo que, uma vez condenado no crime, provada que o agente foi culpado, ele não tem como se eximir da responsabilidade na área civil ou na área ética. O inverso não é sempre verdadeiro, ele pode ser absolvido no conselho e condenado no civil e condenado no crime, mas condenado no crime ele não pode ser punido nas outras esferas. Absolvido no crime, desde que seja absolvido porque não cometeu nada errado, esteja expresso na sentença, também não poderá ser condenado nas outras áreas. Para encerrar, eu queria citar um juiz de São Paulo, José Renato Nalini, que diz que o enfermo imagina que o direito ao tratamento equivale à garantia de recobrar a saúde e a família muitas vezes vê no insucesso terapêutico uma chance de aliviar seu sofrimento, pelo menos economicamente. Por isso que tem tanta demanda contra médico hoje, com advogados inescrupulosos querendo faturar a chamada processo oportunista. E muitos familiares aderindo a isso. E o Dr. Miguel Kfouri Neto, que é um desembargador do Paraná, escreveu num de seus livros essa frase aí maravilhosa: o próprio doente traz consigo um risco derivado de sua patologia e não é o médico quem o provoca. Adotar uma responsabilidade objetiva nesse caso equivale a lutar contra a própria natureza humana. Dar cobertura a todo o risco de doença ou morte em atividade médica corresponde a obrigar o médico a dar a saúde do doente, a prolongar a vida, ultrapassando as potencialidades do médico enquanto homem para transformá-lo num Deus. Eu agradeço a todos a oportunidade e a paciência.